O dia 25 de Abril, para mim, foi o dia perfeito. Foi provavelmente o dia mais feliz da minha vida. Não direi que foi o dia mais feliz, mas um dos dias mais felizes da minha vida. Foi um dia em que não dormi, por conseguinte não perdi a noite a dormir. Fui diretamente para a Revolução, fui para o meu jornal, para o Século, onde trabalhava, e dirigi-me ao Teatro de Operações, que era o Terreiro do Paço. Eu ia com muito receio, muito medo, porque havia muita coisa no ar. Tinha havido um golpe um mês antes, uma tentativa falhada, havia militares presos. O país estava numa situação de impasse, estávamos todos numa situação de impasse. Eu tinha 20 anos, exatamente 20 anos, e antes de chegar o momento em que o percurso que eu faço do Jornal Século até ao Terreiro do Paço, que fui a pé, eu ia muito tenso, muito nervoso e com muito medo. A partir do momento em que começo a fotografar e sinto, sinto que a descontração e a colaboração dos militares, dos soldados, dos oficiais, daquela gente toda, a partir desse momento eu percebi que era diferente, que as coisas não eram bem aquilo que eu estava a pensar. E mesmo nos momentos de tensão e de confronto, eu senti sempre, nunca me senti desapoiado e nunca me senti hostilizado pelos militares. Nem por os militares que estavam a defender o regime, nem pelos que estavam a atacar. Convém também fazer essa justiça. Aliás, os que estavam a defender o regime, logo a seguir aderiram ao golpe, chamemos-lhe assim. Agora, o verdadeiro momento em que eu percebi o que era o 25 de Abril foi quando, pela primeira vez, falei com o Salgueiro Maia, que eu estava, meio escondido a fotografar, e ele diz-me: mas você, não se esconda, senão ainda apanha um tiro. O melhor é pôr-se bem visível. E eu, naquele momento, percebi: este é o tipo que manda, e ainda por cima era um tipo mais ou menos da minha idade, quase. Eu tinha 20 anos, ele teria 28, só que era o comandante, e era o herói do 25 de Abril. E eu sinto uma grande honra em ter sido amigo dele. Passe lá. Eu passei. Mas passei, cheguei lá, ao centro da Praça do Comércio, não é? Junto um pouco antes, aí a 50 metros da estátua do Dom José, no seu cavalo, e a dúvida era a dúvida de toda a gente. Estes fulanos usam capacetes, carros blindados, são de cavalaria. Cavalaria é uma arma tida por conservadora. Se calhar isto é o contragolpe de que se falava, porque dizia-se que poderia haver, que o movimento dos capitães podia ser surpreendido aliás, tinha sido denunciado por um golpe da extrema-direita, do general Calusa da Riaga e de outros generais e tal. E, portanto, aquilo não dizia nada, não é? Quer dizer, eu pelo menos, não percebi que aquilo era o 25 de Abril. E perguntei a um dos meus amigos, o Carlos Gil, exatamente, um fotógrafo que já morreu, um dos grandes fotógrafos do 25 de Abril, perguntei-lhe: isto que lado é que é? Também ainda não percebi, mas porque é que ele teve aquela reação típica dos fotógrafos de antigamente, embora ele até fosse um homem que escrevia coisas e dizia: porque é que não vais perguntar? E quem é que manda disto? É ali aquele fulano está ali à frente, um capitão, um Maia, parece. Eu conheço o Maia, portanto vou ao Maia, já contei isto muitas vezes, mas... e pergunto-lhe, porque eu tinha andado com ele no liceu. Mas para mim também nunca mais tínhamos falado, não é? Portanto, para mim, o Maia podia estar com o general Calusa da Riaga ou estar com o movimento dos capitães, sinceramente, para mim. E, portanto, pergunto-lhe ao Maia, mas, portanto, eu não levo papel, não levo gravador, portanto, é o colega do liceu, de 12 anos antes. Não é? Maia, de que lado é que tu estás? E o Maia dá-me para mim, é a definição, a minha. Eu depois percebi como jornalista que cada um tem o seu 25 de Abril. O meu 25 de Abril teve o privilégio de ter a definição do 25 de Abril do homem que estava a comandar aquelas tropas. E ele dizia assim: tu não tiveste uns problemas, tiveste que ir para o estrangeiro. Eu olhei para o Maia sabia isso. Sim, estamos a fazer isto para que ninguém mais tenha que sair do país por causa daquilo que escreve, diz ou pensa. Só o Maia dá cá um abraço. Portanto, a partir daí,
para mim, o 25 de Abril já era aquele dia, aquele movimento, aqueles eram os bons. Portanto, tudo o que viesse à volta contra eles eram os maus, não é? Mas há realmente ali um grupo, que foi o grupo que tinha o dedo no gatilho. E tinha o dedo no gatilho com viaturas blindadas. E se tivesse disparado, tinha morto muita gente. E o 25 de Abril seria outra coisa. Certamente que se faria ao 25 de Abril. Mas era um 25 de Abril marcado por sangue. Sangue. E esta gente toda jovem. E começámos a ver, e o Alfredo Cunha começou a mostrar as fotografias. Como eles eram jovens, não é? Pessoas de 20 anos. Então vamos procurar estes. E, portanto, passámos um ano e tal à procura, a partir das fotografias do Alfredo Cunha, das figuras. Não agora, já não estamos à procura de divisas nem de galões, mas estamos à figura de rostos e de pessoas. E de pessoas. As pessoas, afinal, que sempre ficaram no anonimato, ou alguns que naquele dia disseram assim e agradeceram os vivas do povo, mas que ninguém conhece e se calhar até nem na terra deles ele conhece. E foi esses que nós quisemos procurar. E sobretudo tínhamos uma preocupação, aqueles que estiveram nos momentos decisivos, não é? Em que, a certa altura, estão carros blindados, nós chamamos de carros blindados, são carros de combate, não é? Que têm um poder de fogo extraordinário e estão frente a frente. E que resistiram às ordens e à pressão. O tempo é uma constante do meu trabalho fotográfico, ou seja, sempre que eu faço um trabalho fotográfico, o tempo está muito presente sempre e sente-se a passagem do tempo. Aqui, quando eu reencontrei os militares que tinha fotografado, não é? E os vi já uns senhores de 60 anos, todos, cada um com o seu percurso de vida, percebi que eu também já tinha 60 anos. E ao encontrar esses homens, foi fantástico, porque uns lembravam-se de mim, outros não. Uns diziam, eu lembro, você andava lá, e nós achávamos imensa piada. E depois aquela relação que se estabeleceu entre nós agora, faz como que uma ligação entre o presente e o passado. Onde é que está, sobretudo, o célebre cabo apontador, sobre o qual se conta que entrou na mitologia do 25 de Abril? Um homem a quem o brigadeiro terá dado a ordem de fogo e ele disse, o nosso alferes não está cá e, portanto, disse para não dispararmos sem ordens dele e, portanto, eu não disparo. O capitão Maia falou disso e disse aqui é que se ganhou o 25 de Abril, quando o cabo disse que não. E toda a gente diz, onde é que está esse cabo? Nós temos um homem que é uma figura extraordinária. Eu tenho um orgulho. Ao fim de 39 anos, depois do 25 de Abril, conheci um homem de quem ninguém sabia nada e que nunca se pôs em bicos dos pés, nunca contou a história. A própria mulher estava assim a olhar para nós quando estávamos a falar com ela, porque ele não tinha contado, nem o filho, que depois até foi também para o regimento, para Santa Margarida, onde ele tinha estado, também não sabia bem aquela história. Um português realmente, do meu ponto de vista, excepcional, de uma genuinidade, e que, desde o primeiro minuto que falou com o Alfredo Cunha, que lhe perguntou, conhece um senhor fulano tal? Sou eu. E o senhor estava no dia 25 de Abril no Terreiro do Paço? Estava. E estava num carro blindado? Estava. E disse que não, e recusou-se fazer fogo. E disse, sim. Bom, a partir daí, nós falámos imensas vezes com ele, não é? E, portanto, há coisas que na memória dele já não estão, como não estão dos outros. Mas achamos que há ali uma história extraordinária, que é essa história que este livro conta. E então, mas não é só ele. É que, na verdade, há outra coisa muito importante. E era uma outra coisa, por exemplo, que eu, que ando sempre a estudar o 25 de Abril, digamos, também não sabia. É que o brigadeiro deu ordens de fogo a vários outros homens. E, portanto, há um conjunto de portugueses, de jovens, de 20 e tal anos, cabos, e os condutores, e os furriéis, que fizeram esta coisa extraordinária, que foi uma rebelião. Fazem parte da escrita de uma página de viragem na história de Portugal. E estiveram à altura do desafio. E isso é que eu acho extraordinário e que eu espero que este livro
consiga estar à altura da história de cada um deles. E houve uma coisa muito importante, é que eu acho que finalmente compreendi o 25 de Abril. Porque cada um tem o seu 25 de Abril. Eu tenho o meu e cada um tem o seu. Aliás, as minhas fotografias de 25 de Abril são a minha versão. Há muita coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz. Há muita coisa que eu gostaria de ter fotografado e não fotografei. Estou-me a referir, evidentemente, ao 25 de Abril. Mas todos temos a nossa história. E eles tinham a história deles. E algumas permitiram-me compreender porque é que foi possível o 25 de Abril triunfar. Há uma segunda coisa que eu gostava de dizer em relação a isso, e é essa homenagem. É que nós pensámos assim, estes homens fizeram o 25 de Abril. Vivemos num tempo em que toda a gente tem o seu 25 de Abril. É importante saber daqueles que nunca disseram, mas que o fizeram, qual é o 25 de Abril deles. E mais, e como é que eles olham para Portugal? E ainda por cima, num momento de grande crise. Ora bem, é esses olhares que são diferentes. Há gente mais conservadora, gente um pouco mais à esquerda, gente até um bocado, bastante mais à esquerda, mas muito poucas, a maioria. Portanto, são, no fundo, são fragmentos de olhares de portugueses, uns camponeses, há um professor, há um doutorado em filosofia, que era trabalhador-estudante, e depois começamos aqui a encontrar um pouco daquilo também, do bom. Mas há uma pergunta muito importante, acho eu. Há duas perguntas que nós lhes fizemos que nos ajudam melhor a ver tudo isso, que é como é que os homens que fizeram o 25 de Abril olham para o 25 de Abril. Perguntámos o que é que foi o melhor do 25 de Abril, mas também lhes perguntámos e o que é que foi o pior. E aí encontramos, acho eu, uma espécie de moral sociológico, sem o trabalho científico, são 32 pessoas, mas um moral daquilo que estes jovens, estes rapazes dos tanques, pensam não apenas sobre aquilo que fizeram, ou recordam daquilo que fizeram, como também do país que eles ajudaram a construir e que alguns lamentam verem. Há um deles que diz assim, o 25 de Abril foi bom para o país, mas o país está péssimo.